Bom, boa noite a todos, que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações e no nosso ambiente. O nosso irmão Ricardo vai cantar a música do Padre Germano, enquanto o nosso querido irmão Cláudio está se recuperando, né? A dupla está meio quebrada. O Cláudio está se recuperando de uma cirurgia, mas logo vai estar conosco aí compondo a dupla novamente, né, Ricardo? Por favor. Também estou contando você cantando comigo, né? Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito simples, fundamental, Padre, seu amor é imortal. Uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Bota ele pro canto aqui. Está no meio do caminho, encosta ele lá. Isso. Agora foi. Tá? Bom, meus irmãos, vamos agora ler uma mensagem do livro Ceifa de Luz, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: aflição, olhai por vós mesmos. Está em João, no capítulo 1, versículo 8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente, ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui, a enfermidade, que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo dos nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos da compreensão e da renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar a nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição, quando vista por ensinamento bendito,
propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas do dever, nas menores modalidades, achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando desculpas e moratórias, com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo, abraçando na aflição construtiva o medicamento capaz de operar-nos a própria cura, ou recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não basta sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo ela em roteiro de luz. Colocados desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Bom, meus irmãos, a mensagem ela é bem construtiva, né? Não basta sofrer, tem que aproveitar a dor para transformar ela num processo de evolução. E aproveitar a dor não é que a gente seja masoquista. Estou muito feliz porque estou sofrendo. É aceitar a dor, porque nenhum de nós passa por dificuldade e sofrimento por injustiça. Se nós chegarmos a essa conclusão, nós estamos desacreditando da misericórdia de Deus. E Deus é misericordioso sempre. Então a mensagem nos traz essa reflexão. Precisamos sim. E aí ele fala aqui com outras palavras, eu costumo falar que a gente tem que matar um leão todo dia, e esse leão está dentro de nós. A mensagem nos fala, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque nós erramos, nós insistimos no erro, a gente sabe que não deve fazer assim, ou não deve pensar assim, quando a gente se dá conta, estamos fazendo errado. E tudo isso prolonga a nossa estada de dificuldade. Então, no momento que a gente conseguir aceitar a dor com resignação, na confiança que Deus é um Pai de misericórdia, que não estamos sozinhos, já estamos dando um passo largo, porque já estamos compreendendo que a dor não é castigo e a dor não é injusta. A dor é uma ferramenta de aprendizado. Então, meus irmãos, que a gente possa levar essa mensagem tão importante, mas que é tão difícil para todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e, em primeiro lugar, a gratidão. Agradecer a Deus por mais esse dia abençoado que Ele nos concedeu. E com certeza nenhum de nós quer desencarnar e voltar à pátria espiritual. Então, por mais difícil que tenha sido esse dia, foi uma dádiva de Deus e uma bênção que Ele nos concedeu por empréstimo. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Que essas portas estão abertas para nos receber. E muito mais do que isso, não é um prédio com portas abertas. É uma casa abençoada. É um pronto-socorro, onde os mensageiros de Deus, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, da espiritualidade, os acolhedores, todos aqueles irmãos desencarnados que a gente ainda não enxerga com os olhos da carne, estão aqui muito antes da gente chegar, preparando esse ambiente com todo amor e carinho, para nos receber, nos acolher e tratar das nossas enfermidades. Como a mensagem também falou, nós somos muito mais enfermos da alma do que do corpo. E Deus nos abre essas portas e nos oferece essa casa abençoada para nos acolher, nos receber e cuidar de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por estar conosco também. Obrigado, Padre Germano, e obrigado a toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa.
e aproveitar, pedir a esses companheiros da espiritualidade que possam intuir, amparar, inspirar a nossa querida irmã Lourdes, que fará uso da palavra essa noite, para que ela possa trazer a cada um de nós aquela mensagem que a gente precisa ouvir, que nos vai fortalecer na nossa fé, no nosso ânimo, na nossa confiança, no amor e na misericórdia do Pai. E assim, Pai, agradecidos por esse momento e pela oportunidade de estarmos aqui, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião e a nossa querida irmã Lourdes vai nos trazer o tema da noite, que é fora da caridade não há salvação. Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva todos nós, né? E, como sempre, eu gosto de trabalhar com o Evangelho, é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Desde garota eu leio e releio, leio e releio o Evangelho, acho que a maioria aqui. Mas, por incrível que pareça, que quando a gente pega um tema para fazer a palestra aqui, para apresentar, parece que às vezes a gente recebe um balde de água fria, né? E vem umas coisas, a gente vê umas coisas diferentes. E dessa vez eu fiquei muito presa a uma coisa, a pergunta, né, que todos fazem, o que o Espírito precisa para se salvar. Aí, em Mateus, no capítulo 25, eu falo só o capítulo 25, que quem quiser ler, é um capítulo muito bom, muito bonito e explica muita coisa. Jesus diz: porque tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, eu adoeci e visitou-me, estive na prisão e fostes me ver. Aí perguntaram: e quando fizeram isso ao Senhor? Então ele respondeu: em verdade vos digo que quando fizer a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aí, eu lendo e relendo, eu fiquei pensando, seria muito fácil a caridade assim. Eu fiz uma coisa errada, eu vou lá e eu compro um monte de roupa e distribuo para quem está precisando de roupa. É muito fácil eu pegar, comprar um monte de comida e sair distribuindo. É necessário a gente fazer isso? É, porque tem muita gente que precisa. Porque a palavra caridade no dicionário está lá. É dar algo a alguém que está necessitando ou amparar uma pessoa desprotegida. Só que aí, eu pensando bem, rezando, porque apareceu isso tão em foco para mim, né? Eu fiquei pensando, isso parece, sabe aqueles contratos que tem aquelas letrinhas pequenininhas entre as linhas? A caridade não é só dar coisas. A caridade engloba tanta coisa, porque aí, em Mateus também, no capítulo 22, no versículo 39, Jesus fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que aqui fecha o que está aqui, entendeu? O amor ao próximo engloba tanta coisa. Não é só você dar o material, o que a pessoa está necessitando, se é um remédio ou levar para um hospital. É dar atenção, é dar amor, é dar respeito, é a gente evoluir como pessoa e conseguir ver no outro um irmão igualzinho a nós, que tem as mesmas necessidades que nós. Só que nós estamos presos
lá atrás. Nós estamos em 2022 e a gente não mudou muito, não. A gente tem tecnologia, mas nós somos aqueles brutos que crucificaram Jesus. Nós não víamos o nosso próximo com amor, com respeito. Eu me lembro que quando eu era criança, passava um desenho, acho que muitos vão lembrar, acho que eram os Jacksons, que eram assim, pura tecnologia, os carros eram pelo ar e tudo mais. Mas continuava a mesma coisa, que seria no ano 2000. O patrão era ranzinza, lembra? O empregado tinha medo de ser demitido porque o patrão não ia tolerar determinadas coisas. As pessoas tinham pessoas pobres também, mas eles tentavam manter bem afastado do mundinho deles, que eram, né, pura tecnologia. Ou seja, chegamos no ano 2022, não temos esse tipo de tecnologia, né, do carro ser tá no ar ainda, né? Mas a gente continua da mesma forma. Porque até quando a gente vê uma pessoa na rua passando frio, o fato de você pegar e falar, poxa, aquele senhor está passando frio, ou aquela família, eu vou lá em casa que eu acho que eu tenho uma colcha que vai dar para ajudar. O fato de você ir até em casa, você ir procurar e você levar, você está se doando e está se colocando no lugar daquela pessoa. Quando você está comendo e está vendo que está sobrando comida, fala, poxa, tem uma pessoa que fica lá na esquina todo dia e dorme ali na rua. Eu vou ter que guardar essa comida que ninguém comeu? O que custa fazer uma quentinha e levar até essa pessoa? Né? Quando tem alguém doente, pode ser até um vizinho, uma pessoa que não seja tão amiga assim. A que custa você ir visitar? O que custa você, às vezes, bater na porta? Está precisando de alguma coisa? Na pandemia até a gente fez muito isso. No prédio mesmo, onde eu moro, alguns jovens iam na rua para idosos fazer compra. Olha que coisa bonita. Porque sabia que aqueles idosos poderiam pegar a Covid e vir a falecer por causa disso. Né? Mas nem todo mundo se sensibilizou. Muita gente ficou trancado dentro de casa e falou que se dane os outros. Eu quero é salvar minha pele. Só que nessa foi rico, foi pobre, foi branco, foi preto, foi homem, foi mulher. Né? Existem pessoas que não querem ser ajudadas? Existem. Existem pessoas que são tão orgulhosas que às vezes você pergunta se está precisando ou se vai levar alguma coisa. A pessoa não quer ou ela quer do jeito dela. Eu me lembro quando eu era bem mais nova, que eu era até da outra casa, a gente fazia quentinhas. E a gente dividia em grupo. Eu e outras colegas, a gente chegava às 5 horas da manhã no centro, no domingo, fazíamos toda a comida, aí ia chegando um outro grupinho, geralmente de adolescentes que gostavam de participar, a gente fazia as quentinhas, aí chegava o grupo que tinha carro, né? Aí a gente fazia uma grande oração, botava tudo no carro e iam esses que entregavam, alguns adolescentes, os mais velhos iam, os mais novinhos a gente não deixava, porque a gente sabe que o trabalho na rua é um trabalho perigoso, é um trabalho pesado, a gente tinha que fazer uma oração. E enquanto eles iam entregar, a gente continuava no centro, enquanto estava limpando, em silêncio, em oração, né? Pensando positivo por eles. Muitas vezes eles gostavam de ir para o centro da cidade. Muitas vezes tinha alguns que se recusavam a quentinha. Eu me lembro que hoje em dia, engraçado, uma das adolescentes se afastou um pouco e foi levar uma quentinha para o senhor que estava dormindo. Na hora que ela botou do lado, né? Ela falou assim, fica com Deus.
O homem levantou, pegou a quentinha, começou a rodar e jogou nas costas dela, xingando ela de tudo foi jeito. Aí ela chegou no centro chorando. Eu só queria fazer uma caridade. E nós tentando explicar para ela que nem todo mundo quer, nem todo mundo aceita. Eu falei, até a caridade é você fazer uma oração por ele, não fique com raiva dele. A maior caridade é fazer uma oração por ele. Ele está completamente perdido, ele não está aceitando ajuda, sabe-se lá o que levou ele a estar na rua. Às vezes pode ser até um distúrbio mental, como pode não ser. Hoje em dia a gente vê famílias inteiras vivendo na rua, né? Porque estão desempregados. É triste isso. Então, existem pessoas que não querem ser ajudadas. A gente vai correr atrás e vai obrigar? Não. Vamos fazer uma oração. Vamos passar uma mensagem amiga. Uma mensagem positiva. Em todos os relatos de Jesus, ele sempre aceitou todo mundo do jeito que era. A gente não consegue fazer isso, né? A gente não consegue. A gente fica, poxa, o que custava? Precisava xingar? Precisava jogar a comida longe, né? Como outro dia eu estava contando para a Rosa, também quando eu era bem mais nova, né? Eu e uma amiga, a gente fazia estágio na Caixa Econômica. Era o tipo do jovem aprendiz, né, de hoje, né? E aí um dia nós duas estávamos duras, morrendo de fome. A gente só ia sair 13h e a gente entrava às 7h. Aí eu falei para ela assim, você tem algum dinheiro? Ela, muito pouco, você tem? Aí eu olhei e falei, olha, tem que dar passagem para voltar para casa. Aí ela tirou da passagem. Aí nós conseguimos juntar o dinheiro e ir no Bob's, que tinha ali no Largo da Carioca, aquele Bob's enorme. Falei, vamos comer um Big Bob's, uma batata. E naquela época o Big Bob's era um senhor sanduíche, né? Não é como hoje em dia, né? Aí nós felizes, né? Eu dei uma mordida, ela deu uma mordida, veio um menino. Ai, tia, eu tô com fome, eu preciso comer. Aí eu e ela nos olhamos, né? Aí ela falou, poxa, a gente tem uma batata, né? Aí, vamos dar? Vamos. Aí nós, a gente não tem dinheiro. Vai, Big Bob? Ele vai. Nós demos. Aí, não sei porquê, eu cheguei, né? Saí do balcão, cheguei pra cá. Ele andando ali, né? No Largo da Carioca, todo mundo conhece, né? Bem em frente ali o Mosteiro de Santo Antônio. Vem um bando de garoto, ele fez, só consegui essa porcaria, ainda jogou no lixo. Aquelas duas xingou, que eu não vou repetir o nome, não me deram dinheiro, eu queria era dinheiro para comprar cola. Naquela época, ali no centro da cidade, o pessoal comprava cola para cheirar, né? Aqueles meninos de rua. Aí eu olhei para ela olhou para mim, ela falou assim, vamos pegar do lixo. Eu falei, vai pegar do lixo nada, cala a boca, fica quieta aí, vamos fazer uma oração, porque esse menino, você vê, é viciado, né? Estava viciado ali, ele pegou só pelo fato de pegar. Aí até eu me lembro que eu cheguei no estudo, no domingo que a gente fazia, aí eu estava angustiada. Aí o presidente do trabalho, fala, Lourdes, o que está te incomodando? Aí eu peguei e falei para ele. Eu falei, como é que a gente pode fazer, né, caridade sem olhar quem? Aí ele, em primeiro lugar, aconteceu isso? Ore. É como você falou, vamos orar porque o menino está totalmente desorientado. Em segundo lugar, quando alguém lhe pedir alguma coisa, antes de você sair dando tudo que você tem, ouça o seu coração. Seu coração é para dar? Ele falou, a gente sabe que tem um monte que pede para comprar a droga, para comprar a bebida. Nem todo mundo quer a comida. Então, é uma coisa delicada, sim.
né? É difícil chegar nesse ponto de dar sem olhar a quem, né? Mas aí eu passei a seguir meu coração. Quantas vezes depois eu trabalhava na Tijuca, vinha alguém, tio, eu tô com fome. O pessoal lá do Rico já me conhecia. Falava, tá com fome? Quer comer? Eu pago um lanche. Você pode escolher o que quiser. Porque mesmo que eu não tivesse dinheiro, eu pendurava o pessoal do Rico, eu trabalhava do lado, sabia que no dia seguinte eu pagava. Aí muitos, não, eu quero dinheiro. Aí eu falei, dinheiro não tem. E muitos falavam, não, eu tô com fome. Eu ia lá e comprava o lanche. Eu preferia comprar, o meu coração dizia que eu ia estar matando a fome daquela pessoa. Nem que fosse um dia. Quem sabe se no dia seguinte eu encontrasse. Mas a caridade não é só dar esse tipo de coisa. É dar outras coisas. A compreensão. Às vezes tem uma pessoa aí que está esbravejando. Vamos ter a caridade, o respeito de estar ao lado dela. Deixa ela falar. Depois, vamos usar o que a gente aprende aqui. Mesmo que irritou a gente, vamos passar. Escuta, olha, vai ler um capítulo do Evangelho. Pensa em Jesus. Não fique tão ofendido. A gente está aqui para isso. Todo mundo aqui perde a paciência. Eu também perco. Eu tenho 3 adolescentes dentro de casa. Às vezes eu tenho vontade de jogar tudo longe. Mas aí eu respiro fundo, né? E outras coisas da vida da gente faz a gente perder a paciência. Vamos ter a caridade e o respeito com tudo que está à nossa volta. Não vamos nos deixar envolver por política, a gente tem que participar disso, sim. A gente vê violência de monte. Em vez de crucificar ali, desejando a morte de um estuprador, de um assassino em série, de uma pessoa que fez mal para uma criança, vamos lembrar que ele é nosso irmão. Mesmo que seja assim, com aquela raiva, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Vamos pedir a Deus que coloque no íntimo dele um pouco de piedade. De se colocar no lugar das vítimas dele. E não fazer mais isso. Ele tem o direito de se arrepender. Por mais que às vezes a gente fique muito revoltado com coisas que a gente vê. Né, Giovana? Nós estamos em pleno século XXI. Os negros ainda tentam lutar pelos seus direitos e ter respeito. Isso é absurdo. São nossos irmãos. Se tem um pouquinho mais de cor, não importa. Até porque o espírito não tem cor. Não tem cor. Hoje eu posso ser assim, loura de olhos azuis e amanhã ser negra. Por que não? Qual é o problema disso? Porque foi escravizado? Pena de quem fez isso no passado. Deve estar respondendo até hoje por isso. Entendeu? Ter preconceito porque um é asiático, o outro é árabe, um é muçulmano, o outro é católico, o outro é protestante. Vamos ter a caridade de respeitar essas pessoas. Nós temos a comunidade aí LGBTIA+, são nossos irmãos. Imagina quanto que às vezes eles sofreram e sofrem. E por que não respeitar? Qual é o problema? Né? Outro dia eu vi uma reportagem que a mulher falava, eu não tenho nada contra, mas tinham 2 de mão dada. Matou alguém? Fez mal para alguém? Não é um casal? Que mal eles estão fazendo? Gente, a gente tem que sair lá daquele mundinho que não tinha nem água filtrada pra gente, que morria-se com 30 anos e dizendo que já era velho,
entendeu? Por tantas doenças e ver o mundo de uma forma diferente. O nosso mundo está em transformação. Daqui a pouco ele vai entrar em regeneração. Vamos ter a caridade com nós mesmos. Por que eu tenho que ter preconceito com um, racismo com o outro? Achar que uma pessoa é ignorante e ela não vê tal forma. Vamos rezar. Vamos rezar até para a gente limpar isso, tirar aquele homem velho da gente. A maior caridade que a gente pode fazer é com a gente mesmo. É mudando. É vendo o mundo de forma diferente. Tem alguém com fome? Se eu tenho um prato de comida, vamos dividir. Se eu tenho 2 pacotes de macarrão e a vizinha está passando fome, vou ficar com um, dou um para ela, o que custa? Entendeu? Vamos crescer, vamos amadurecer. A caridade é muito mais do que dar objetos, dar roupinha velha. Vocês já pararam para pensar que tem gente que vem doar roupinha velha porque não quer mais? Quantas vezes nós já pegamos aqui, né? Roupa manchada, furada, rasgada. Só porque uma pessoa é pobre e não tem, ela tem a obrigação de usar uma coisa que, na minha casa, se torna pano de chão. Gente, o respeito é a caridade. Oração é caridade. Às vezes nós temos lá um vizinho ou um parente que é rabugento. Não dá para fazer nada? Vamos orar. Vamos orar para essa pessoa encontrar uma alegria, encontrar uma felicidade. Isso está tudo aqui, em amar o teu próximo como a ti mesmo. É dar um apoio. Está doente, vai visitar. Faz comer. Às vezes, dentro da nossa casa, nós temos, às vezes, um filho, um irmão, um sobrinho, que é difícil de lidar. Vamos fazer a caridade de orar e ir orando até aquela pessoa e relaxando um pouquinho e permitir que bons fluidos entrem nela, que ela comece a escutar o seu anjo guardião, que ela encontre um caminho. Não importa se esse caminho é aqui, na nossa casa onde a gente está estudando, se é na igreja católica, se ele é protestante, se ele é macumbeiro. Não importa, gente. O importante é atingir o objetivo, o crescimento espiritual. É amar, se não ver Jesus como seu seguidor, né? Se é Alá, se é Maomé, se é os orixás, que ele veja com amor, com respeito, e que a gente possa amá-los e respeitá-los da mesma forma. O que é bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa. O meu direito termina quando o seu começa e vice-versa. Nós somos todos irmãos. Inclusive os animais, que muita gente maltrata animal, joga. Na pandemia, quantos animais foram abandonados? Isso é muito triste. Não gosta? Você tem o direito de não gostar. Respeite como um ser vivo e uma criação de Deus. Ele criou tudo, o mundo. Até a ciência chega num limite que ela não sabe explicar mais. Mas essa explicação está lá. Deus é o Criador de tudo. Pode ter vários nomes, ser chamados de vários nomes diferentes. Mas é Ele. Nós seguimos Jesus, amo Jesus. Mas se alguém vem me falar que ama Maomé, respeito, entendeu? É o seu profeta.
o cultive com todo o amor e cresça com ele. Porque tem coisas muito bonitas de todas as religiões. Então, gente, a caridade é muito mais profunda. É muito mais do que dar coisas, dar objetos. É se doar, respeitando a si mesmo. Às vezes perdemos a paciência, nós estamos aqui encarnados. Imagina quantas encarnações, né? Como tinha a música, né? Eu nasci há mais de 10 mil anos atrás, né? Quem garante? E de repente não aprendemos nada. Às vezes a gente fala assim, ai, tô pagando, eu acho que eu piquei salsinha na cruz, né? Faz essas brincadeiras. Mas de repente nós vivemos lá sim. Quantas vezes nós não gritamos lá, Barrabás, em vez de Jesus? Não fomos caridosos com o que ele nos ensinou. Porque até hoje a gente não aprendeu o que ele veio nos ensinar. Ele ia na casa de uma pessoa que era mal vista por toda a cidade e sentava à mesa e comia com eles. Aceitava uma prostituta como membro da sua família universal. Aceitava uma pessoa que era completamente ignorante, como os que tinham altos conhecimentos. Ele aceitava todos e se doava. O tempo todo ele se doou. E deixou pra gente um legado muito bonito. Só que às vezes a gente não sabe utilizar isso. Infelizmente. Eu conheci um senhor que ele dizia que se a gente respeitasse pelo menos 5 dos mandamentos que Deus passou, né, para Moisés, que eu digo que eu acho que o Moisés foi o primeiro a receber psicografia, só que na pedra, né, foi um tipo de psicografia. Aí ele dizia, se a gente conseguir respeitar 5 dos 10 mandamentos, a gente está indo por um caminho bom. Só que nem sempre a gente respeita. Né? A começar pelo primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Será que a gente ama realmente Ele sobre todas as coisas? Será que a gente tem essa caridade com a gente mesmo? Bom, tudo que eu falei aqui, que eu estudei, eu acho que serviu até mais para mim do que para todos, porque eu acho que é quando a gente vem aqui, que a gente estuda, que a gente vem falar, serve mais pra gente, que é tipo assim, acorda, é bem assim, né? Olha para sua frente, abre o seu caminho, a sua forma de ver as coisas. E realmente, a cada dia, aqui estudando, a gente aprende uma coisa nova. É como eu falei, o Evangelho está lá do lado da minha cama. Eu leio, releio, há anos, desde que eu me entendo por gente. Tá até com a minha irmã mais velha, até hoje, um Evangelho, segundo o Espiritismo, que foi do meu avô paterno. O negócio, se a gente fizer assim, caiu os pedacinhos. Tá guardado com a minha irmã mais velha. Entendeu? Sempre li. E cada vez que a gente pega, a gente descobre uma coisa nova. Aí a gente fala, poxa, eu li isso tantas vezes, por que eu não percebi isso? Por que eu não vi isso aqui? Por mais que seja antigo, né? Que Jesus viveu lá 2022 anos atrás, nunca um ser encarnado aqui foi tão completo. Ele percebia tudo o que ia acontecer e tudo que nós íamos continuar vivendo até hoje. O que ele falou lá serve pra gente até hoje aqui.
coisas que ele falou e ensinou lá, a gente não faz até hoje e a gente sabe que o certo é o que ele falou. Então vamos ter essa caridade de respeitar o nosso próximo, não importa o que ele seja ou como ele se comporta. Até com as suas deficiências físicas, tem tantos aí precisando do nosso apoio. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, o menino queria ir para a escola e não conseguiu um ônibus que tivesse aquele elevador funcionando para ele poder entrar no ônibus para ir para a escola. Que absurdo, gente. Cadê a caridade das pessoas para ter empatia por essa pessoa? Qualquer um pode sofrer um acidente e ficar numa cadeira de roda. E depois vai falar, poxa, cadê as rampas? Cadê os elevadores? Isso também é caridade, gente. É refletir sobre tudo que está à nossa volta. O nosso mundo. Que a gente tem que se preparar, porque a gente está no último vagão que está indo para a regeneração. Ninguém aqui é santinho, não. Nós estamos no último vagão. Se perder, vamos ter que recomeçar tudo de novo. Era o que eu tinha para dizer. Desculpa se eu não fui clara. Boa noite para todos vocês, os que estão aqui presentes, os que estão nos vendo, está sendo filmado. A paz de Cristo envolva todos vocês. E um amor, né? De toda a espiritualidade, trazendo luz e paz. Boa noite. Foi claro, sim. Foi clara e bem clara. A gente está no último vagão, só não podemos descer, né? Temos que se esforçar para continuar, também não cair, né? É verdade. Nós estamos pendurados lá no último vagão. Bom, vamos passar então para a segunda parte, que é o passe. Para os irmãos que vão assistir, que a paz de Deus permaneça nos corações e nos lares de todos vocês.